Vamos falar sobre os diferentes paradigmas da programação. São eles, né, os principais, o paradigma imperativo, o paradigma declarativo, paradigma procedural, OOP ou POO, orientado a objetos, e o funcional. Existem outros, esses daqui são os mais comuns, os mais utilizados, os mais falados sobre, e existe um certo overlap aqui. Uma coisa não necessariamente exclui a outra, existe um certo misto aqui, algumas linguagens são multiparadigma, enfim. Antes de eu começar falando sobre os dois grandes paradigmas, o imperativo e o declarativo, e ressaltando as diferenças deles e como você provavelmente já utilizou os dois na sua vida e provavelmente a empresa que você trabalha utiliza os dois, eu preciso falar rapidinho da patrocinadora do canal. Se você deve, você possivelmente vai querer assistir esse daqui. Você já me viu falando da Abacus AI, certo? Essa é a mesma Abacus AI que te permite utilizar... Olha só, saiu o Grok 4 já, né? A nova inteligência artificial, boatos que é a mais inteligente de todas, ainda não testei. Mas enfim, te permite utilizar todas as outras IAs aqui dentro, né? Acessar todos os outros modelos aqui. Mas hoje eles não me pediram pra falar do chat LLM, que é esse daqui, tá? Você paga $10 pela inscrição da Abacus AI. E isso daqui tá incluído, certo? Todas as LLMs aqui incluídas. Nota, dependendo do que você utilizar, né? Você tem um certo limite de créditos. Então, não dá pra ficar usando as mais caras o tempo todo. Hoje a gente vai estar falando do Code LLM. E o Code LLM é uma ideia baseada no VS Code. Você pode usar todas as extensões que você tem no VS Code aqui também, com algumas grandes vantagens, né? Uma delas é essa abinha aqui de agent do lado, ou de chat, que você pode conversar com uma IA ou pedir para a IA executar tarefas, né? Eu tenho aqui um repositório vazio, eu vou pedir para ela bem rapidinho iniciar um projeto para mim, né? Depois eu poderia pedir modificações para esse projeto. Ó, eu não tenho nada nesse projeto. Eu pedi por algo extremamente genérico, né? Que é uma aplicação em Node, que quando acessar do website vai me mostrar um currículo ali em Markdown, bem simples. Enquanto a IA tá criando aqui, tá? Eu esqueci de mencionar, a gente pode escolher também qual IA vai ser utilizada aqui no Agent, né? Eu tenho recentemente utilizado o Claude Sonnet 4, me parece uma das melhores atualmente, né? Mas enfim, você pode escolher, você pode testar, né? O Gemini 2.5 Pro às vezes é bom também. Criou até um git ignore aqui pra mim, tá? Criou um server.js, tem quantas linhas isso daqui? 300 linhas. Bom, nem li essa aplicação, né? Eu vou pedir pra rolar, então. Ah, ele me deu aqui, ele tá criando um script pra iniciar. Ele explicou como é que faz, né? Aí depois criou aqui um script... Não, IA, não precisa de tudo isso não, tá? Tá bem, eu não quero esse script não, obrigado. Não precisa não. Eu vou fazer o que você falou aqui, ó. npm install, npm start, ele falou. Agora, localhost. Olha só. Temos aqui então, né, no localhost, o nosso currículozinho sample, o currículo que foi criado, né, umas coisinhas inventadas aqui. Será que esse print aqui tá funcionando ou IA só adicionou de bonitinho aqui? Vamos clicar, o que acontece? Olha só que bonito. Até printa em PDF o currículo da criatura. 5 páginas não tá bom, tá? Você tem que fazer esse currículo ser mais conciso. 5 páginas não tá legal. Eu tô brincando, tá, gente? É que se fosse um currículo de verdade, não é recomendado fazer muito grande. Esse é o Code LLM, tá? Ele funciona em projetos que você já tem, que já estão rodando, que já existem. A funcionalidade aqui de agente é bem legal. E tá incluso na subscription de $10 da Abacus AI. O link pra você assinar tá aqui na descrição. Bom, vamos lá pros diferentes paradigmas, né? A gente começa aqui falando, então, do imperativo, que é o paradigma, digamos assim, normal. Já vou explicar. O imperativo, a gente vai determinar como um programa funciona. A gente vai dar instruções de execução, a gente vai dar quase que um passo a passo para o computador, quase que uma receita de bolo. Então, no paradigma imperativo, o que a gente vai ter de característica aqui, a gente tem um controle explícito do fluxo da aplicação, a gente tem status mutáveis também, e a gente tem, digamos assim, por falta de palavra melhor, diretivas, statements, ordens de comando, não sei. O paradigma imperativo, ele é bem interessante, porque a gente aprende esse paradigma primeiro, geralmente, e isso daqui é o que nos é ensinado como se fosse lógica de programação. Quando você aprende lógica de programação, que estão te ensinando ali nos for loops, na atribuir valores a variáveis, você está aprendendo um ferramental para escrever programas da maneira imperativa. Esse paradigma imperativo é baseado na arquitetura de von Neumann, que, amplamente falando, assim, é a arquitetura que pautou, praticamente, a computação desde que ela foi criada lá nos anos 40, 50. Nota que o que a gente aprende como sendo lógica de programação, né, como se fosse uma lógica quase que aristotélica e abstrata de programação, na verdade nada mais é do que um ferramental para trabalhar em cima da arquitetura do von Neumann, que por sua vez aqui, né, com muitas aspas, simplificando, uma espécie de implementação prática de uma máquina de Turing. A questão é que uma máquina de Turing não existe, né? Não parece ser algo que é possível existir no mundo real, porque por definição uma máquina de Turing tem memória infinita, né? E baseado nesse conceito aqui, certo? Foi criada a arquitetura de von Neumann, que nos permite fazer essas computações, enfim. Sendo assim, não me parece justo eu descrever lógica de programação como da maneira que é ensinada, né? Temos aqui, né, a incrível opinião de Paulo Torrens, o link
link pra isso aqui vai estar na descrição, tá dizendo que lógica de programação é bobagem e não existe. E em certo ponto ele tá correto, tá? Isso que a gente aprende como lógica de programação deveria ser chamado, talvez, de lógica de von Neumann, certo? Ou lógica da arquitetura de von Neumann. Porque isso aqui não é a única maneira de se programar, nem sequer é aplicável pra toda a programação, tá? Eu te garanto que ou na empresa que você trabalha, ou na faculdade que você faz ou fez, existe muito código que não segue essa lógica de programação. É, né? Por isso que a gente vai também falar dos outros paradigmas. Se fosse algo totalmente irrelevante, esse vídeo não teria muito sentido. Eu tô trazendo aqui porque as coisas precisam ser pensadas de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente do que lógica é simplesmente for loops e atribuição de variáveis. Bom, posto isso, dentro do paradigma imperativo, a gente pode começar a complicar um pouco as coisas. A gente tem subparadigmas. E aqui começa a ficar um pouquinho controverso, talvez. O primeiro, não tanto, né? O primeiro, não tem muita controvérsia aqui. A gente falar que procedural seria basicamente um subparadigma de imperativo. Procedural é simplesmente dita que um programa vai ser organizado em funções ou procedures, né? Que vão operar em cima de dados. É basicamente isso daqui. O exemplozinho aqui mais procedural que isso daqui, impossível, é código C. Se você ver nesse códigozinho aqui em C, é muito simples. Você tem um método main aqui, né? Dentro desse método main você pode chamar outras funções ou procedures. Você tem seus dados aqui, né? Que são atribuídos a certas variáveis. E você tem ordens, instruções que são dadas para o computador. Ó, computador, você vai fazer um loop aqui. Você vai inicializar uma variável i com o valor 0. Você vai incrementando aqui o i até o i chegar no valor 5. E aí você vai somando os valores aqui contidos dentro dessa lista ou array. E no final você vai fazer um cálculo que é um cálculo float, né, de operação floating point, dividir a soma total pelo número 5 e jogar no console a resposta para eu ler. Totalmente procedural, receitinha de bolo, um atrás do outro. A gente vê isso como se fosse uma lógica de programação que existe no mundo das ideias puras, assim, né? Agora, além do procedural, e aqui começa um pouco a controvérsia, a gente tem outro paradigma que é OOP orientado a objetos, certo? OOP, ou em português POO, né? Programação orientada a objetos. E começa a ficar um pouco controverso porque a gente tá colocando isso... Nota que a gente tá fazendo o seguinte, tá? A gente tem aqui, ó, imperativo. Dentro do imperativo, a gente vai ter procedural e a gente vai ter também POO. Eu coloquei aqui com um certo overlap porque, cara, se você olhar, você vai ver código assim, nesse estilão em todas as linguagens orientadas a objetos, tá? Então a gente tem um certo overlap, mas em teoria talvez não necessite que esse overlap exista. E é daí que vem a controvérsia, né? Da gente falar que programação orientada a objetos é necessariamente imperativa. Assim, se cair numa prova de faculdade, provavelmente você tem que assinalar que é um subparadigma do imperativo, tá certo? Se cair numa prova de faculdade, a resposta correta, eu vou falar, pô, orientação a objetos aqui é imperativo, orientação a objetos é baseada em objetos, né? Esses objetos vão encapsular estado, e esses objetos vão executar funções. E sei lá, a gente vai ter classes e herança em algum lugar assim também. Se te perguntar de uma prova de faculdade, geralmente isso daqui é a resposta. Agora, eu fiz um vídeo semana passada, acredito, falando sobre orientação a objetos e o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Vamos by the book aqui, né? Fazer o simples. É um pouco complicado, porque se você for olhar, orientação a objetos não parece requerer que o código seja imperativo, não parece que isso é uma pré-condição para que a orientação a objetos exista. Porém, quando você vai olhar no mundo real, você não vai encontrar muitos exemplos de orientação a objetos que não são imperativos. Então pega esse códigozinho aqui, por exemplo, né? Códigozinho Java clássico. O que a gente vai ter aqui, né? Um estilão meio parecido com aquele procedural, certo? Que você tem aqui o método main. Dentro do nosso método main vão sendo chamadas aqui outras coisas. Nesse caso, ao invés de chamar uma função, a gente instanciou um objeto, que no caso do Java aqui foi uma instância dessa classe. Essa classe aqui tem diversos atributos internos e essa classe aqui executa a função create. Um exemplo meio tosco, não foi um exemplo muito bom que eu achei, mas enfim. Isso aqui é carinha de open, né? Java acaba sendo que tem cara de orientação a objetos, né? Então, no mundo real, a gente tem que orientação a objetos, geralmente, se você estiver trabalhando numa codebase que é Java, C#, C++, possivelmente Python, vão ser códigos mais orientados a objetos, né? Muitas dessas linguagens são multiparadigma. Elas vão permitir que você utilize de vários paradigmas dentro da própria linguagem, Python sendo um bom exemplo disso, né? JavaScript sendo um excelente exemplo disso, mas é bem comum que a gente encontre isso como sendo orientado a objetos. Aqui no procedural, geralmente a gente fala de C, né? C sendo bastante procedural, bastante a gente vai comentar também que Golang tem essa carinha aqui de procedural, né? Depende de como você fizer o código, tá? Golang e Rust acabam sendo casos um pouco complicados de se categorizar. A gente pode dizer que mais ou menos multiparadigma, procedural / OOP, de repente tem um elemento aqui ou outro funcional, mas enfim. Procedural, pense em C.
orientados a objetos, cara, já vinha POO na veia. Por que eu falei que complica aqui, tá? A gente fez um vídeo falando de programação orientada a objetos, né? E se a gente pegar algo que é por natureza mais declarativo e não imperativo, a gente já vai ver o que isso significa, tá? Pega um React da vida no JavaScript. Se você pegar o React, que tá dentro do ecossistema JavaScript, que é um ecossistema multiparadigma, a gente consegue fazer um códigozinho meio orientado a gambiarra. A gente consegue fazer, por exemplo, uma classe aqui, né, com um construtor que tem um async get user aqui, certo? Ali tá a parte de orientação a objetos e aqui a gente conseguiria instanciar esse objeto client aqui e usar ele dentro de algo mais declarativo, que é um use effect. Então a gente conseguiria ter uma mistureba, né? Um OOP dentro de um paradigma mais declarativo, mais funcional. E aí a gente tem o nosso resultado é um código orientado a gambiarra. Enfim, tirando esses exemplos aqui fora da casinha, né? Nas aplicações de mundo real, você vai ter que, 99% do código orientado a objetos vai ser isso aqui, tá? Vai ter essa carinha aqui. Imperativo, encapsular estado, executar funções, tá. Então, né, os dois grandes subparadigmas do imperativo são procedural e orientado a objetos, sendo que orientado a objetos meio que, né, dominou, assim, digamos, a programação nos últimos 30 anos, talvez. E a gente tá vendo esse pêndulo virar um pouco pro outro lado agora, né? Qual que seria o outro lado? O outro lado seria declarativo. Se no imperativo a gente... né, aqui ó. Imperativo era sobre como um programa funciona, declarativo não é sobre como, é sobre o que. E eu consigo te dar um exemplo muito claro desse o que aqui, né? Se você tem, por exemplo, no HTML algo assim, certo? Um H1 dentro desse H1, um texto, isso aqui é um heading, é algo declarativo. A gente está declarando o que a gente quer de resultado. Não tem uma lista de instruções pro computador, né? Pro processador falando isso daqui, ó. Você vai pegar a variável H1, dentro da variável H1, você vai botar a string this is heading. Aí a gente vai pegar os pixels aqui, né? O pixel início vai ser o pixel 144, pixel fim vai ser o pixel 366, e aí a gente vai imprimir esses valores, sabe? Não é isso que está acontecendo. A gente está declarando o resultado que a gente quer que seja obtido. Um heading, um H1. Você pode me falar, muito bem, que HTML não é uma linguagem de programação. Ok, aceito. Vamos pegar então outro exemplo que você também usa, que é SQL, né? SQL também é declarativo, certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Quando a gente tem um select asteriscos from user where name igual Alice, por exemplo, a gente não tá fazendo um for row in table. Aí, né, dentro dessa row eu vou ver if row.name igual Alice, return row.name. Saca? Não é isso que tá acontecendo. A gente não tá dando as instruções pro computador do que precisa ser feito. Não estamos dando passo a passo a receita de bolo. A gente tá falando, me encontra, aqui na tabela users, uma coluna, né, asterisco, cujo nome seja igual a Alice. Tipo, como você vai fazer isso? É problema seu, não é problema meu. No paradigma declarativo, a gente também tem uma característica muito comum que é a imutabilidade por padrão. E a gente tem, né, as expressions, as expressões. Imutabilidade, né, aqui a gente não definiu variáveis, não existem coisas mutáveis aqui. Dentro desse declarativo, que eu peguei o SQL como exemplo, a gente vai ter outros subparadigmas aqui dentro. E aqui começa a ficar bem legal. A gente vai ter o subparadigma aqui funcional. Se antes a gente estava falando aqui de arquitetura de von Neumann e máquina de Turing, agora a gente vai estar falando de cálculo lambda e de Alonzo Church, tá? Não é um vídeo ultra acadêmico. Na tese de Church e Turing é demonstrado que existe uma conversibilidade aqui entre uma equivalência, né, de cálculo lambda com máquinas de Turing, então ambos podem fazer computação e são completas, assim, né? Podem computar aquilo que pode ser computado. Isso daqui, né, tanto o SQL quanto essa ideia aqui de cálculo lambda que não funciona, né, do jeitão de for loops e imperativo que a gente está acostumado, influenciou diretamente linguagens como Haskell e Lisp, é o que vai dar origem à crítica de que não existe, né, lógica de programação. Porque como é que você aprendeu a lógica de for loops e tal, e SQL é totalmente diferente, e Haskell é totalmente diferente, certo? Lisp é até um caso bem engraçado, tá? Pra você ver como é que as coisas são complicadas aqui. O cara que deu origem ao nome OOP, a gente falou isso no vídeo de OOP, né? Diz que Lisp é uma das únicas duas linguagens que são OOP. Ele vai falar que Lisp é OOP e Smalltalk é OOP também e nenhuma outra linguagem orientada a objetos. Pra você ver como as coisas são complexas e não se encaixam em caixinhas, tá? Mas enfim. Paradigma funcional. Ele vai evitar mutabilidade de estado e ele vai ter um foco em funções puras. Funções puras, né? Dado o mesmo input, elas sempre vão resultar no mesmo output. Ah, galera, mas toda função é assim? Não, nem toda função é assim. Se você tiver, por exemplo, a classe cachorro tem aqui, sei lá, idade, um int idade, e eu tenho aqui o meu getIdade, né? Já tenho aqui minha function, isso aqui é um pseudocódigo, tá? Não é linguagem nenhuma. O meu getIdade que retorna idade. E isso daqui vai pode retornar resultados diferentes para um mesmo input, né? Por quê? Porque a idade do cachorro não é um input da função. A função tá dependendo dessa idade aqui, dependendo de um estado externo para produzir o resultado dela. A gente tem também que uma função pura não tem colaterais.
elas não vão, por exemplo, manipular estado externo, manipular variáveis globais, alterar o valor de variáveis globais, alterar configurações do seu programa. Tudo que for modificado, né, se algo for modificado, vai ser dentro do escopo da própria função. Esse é o paradigma funcional. Eu vou trazer um exemplo de um código funcional que muita gente nunca viu na vida. Vamos trazer mais de um até, porque eu acho que é legal mostrar isso aqui, tá? Primeiro exemplo seria isso daqui, tá? Isso aqui é na linguagem Elixir. A gente tem aqui uma sequência de números, tá? E ao invés de eu fazer um for loop em cima desses números e ir agregando esses números no valor, o que eu tô fazendo é a mesma coisa que a gente fez lá no código em C, tá? Código em C, nota, era isso daqui. Era aqui, né, um loop em cima de um array e foi agregando os valores, somando aqui os valores. Esse código em Elixir faz a mesma coisa da soma, tá? Eu não faço a média depois, mas eu faço a soma aqui. Então eu pego uma função reduce, que vai... como é que eu explico reduce? Ele vai acumular isso aqui, né? Ele vai pegar algo, aplicar essa função, um acumulador aqui, né? Então seria como se eu começasse com o valor 0, aí eu aplicasse uma função de soma para tudo isso que tá aqui dentro e eu vou acumulando isso no resultado, né? Então seria o 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Mas eu não disse como que isso vai ser feito. Eu disse que o resultado é uma acumulação de uma soma de tudo aquilo que tá dentro do array, mas eu não expliquei como que isso vai ser feito. A gente pode pegar ainda um exemplo um pouco mais funcional até, que seria isso daqui, tá? Ainda em Elixir, que a gente tem, por exemplo, uma listinha. Nessa lista a gente vai fazer, aqui tem os pipe operators, né? Esse pipe operator é tipo você pode imaginar aqui, ó, uma correntinha aqui, ó. Tá fazendo uma correntinha de coisas que vão sendo uma depois da outra. Então, primeiro ele faz um map, que ele aplica uma função sobre todos os itens desse array, né? Então, ele tá dobrando o valor aqui, ó, de todos os x dentro desse array. Depois ele tá fazendo um filter, né? Ele tá filtrando e mantendo só os itens que preenchem aquele pré-requisito. Então, pré-requisito, no caso aqui, seria divisível por 4. E, no final, ele faz a soma de todos os itens desse array, né? Então, a gente tem que o resultado seria o array inteiro multiplicado por 2. Depois, aqueles que foram divisíveis por 4 são mantidos. E depois faz uma soma. Isso aqui é bem complicadinho se você nunca viu código dessa maneira, né? Dessa forma. Eu confesso que é complicado pra mim também, que eu não lido com isso. Eu nunca trabalhei com isso na vida. Mas, enfim, a ideia aqui do paradigma funcional é que, como essas coisas estão sendo feitas, eu não tô prescrevendo, certo? Eu tô falando que, ó, vai ser aplicada uma função a cada um desses elementos aqui, né? Vai ser aplicada uma função que multiplica o elemento por 2. Mas eu não tô especificando, ó, você vai lá no espaço da memória, pega um elemento, multiplica por 2, guarda ele no mesmo espaço da memória de novo. Entendeu? Eu tô dizendo o que vai ser feito. Ó, eu vou fazer um filtro, esse filtro vai me retornar aquilo que é divisível por 4. Eu não tô especificando como que esse filtro vai ser feito. Isso aqui, né, em teoria, pode conferir uma vantagem, que como eu não tô especificando exatamente como pode ser feito, se num futuro isso puder ser feito de uma maneira mais otimizada, de uma maneira mais rápida, eu não preciso alterar esse código, porque eu não especifiquei como fazer, eu só especifiquei o que precisa ser feito. E se aquele o que precisa ser feito puder ser feito de uma maneira mais rápida, em algum momento pode ser que ele venha a ser. O funcional é o mais interessante, né, dos declarativos da gente conversar sobre. Existem outros paradigmas aqui também, tá? A gente tem o paradigma de Logic Programming, a linguagem mais comum que vai ler isso daqui é Prolog. E, cara, se você for no Wikipedia disso daqui, tem uma lista enorme, certo? A gente falou de funcional, a gente falou de Logic, tem Reactive, Concurrent, enfim. E acaba tendo muita mistura disso daqui. Tem até esse diagrama aqui muito doido, mas não vamos entrar nisso daqui, né? Acaba sendo muito misturado e quase tudo que a gente vai fazer é, de certa maneira, multiparadigma. A gente pode imaginar que existe um certo pêndulo aqui, tá? E hoje em dia, amplamente falando, a gente vai ter que as coisas mais populares são OP, funcional, de repente, pô... É que a gente tem OP, a gente tem funcional, a gente tem procedural também, né? Então esse eixo aqui vai ficar meio estranho. Mas imagina o seguinte, né? Você tem OP funcional e você tem procedural. Dentro desses eixos, a gente tem que a cultura criada em cima de determinadas linguagens é mais puxada para um lado ou mais puxada para o outro, né? Então você tem aqui, pô, por exemplo, Javinha. Quase todas as codebases que você olhar de Javinha é um OOP, assim, quase... É o que você espera quando você fala de orientação a objetos, né? É um código Javinha. Se a gente tiver um Golang, por exemplo, a gente vai que Golang é mais procedural, né? Definitivamente não é nada funcional, mas você tem uns elementos de orientação a objetos... Meu Deus, por que eu falei isso? Não tem. Não sei se tem. Depende de como você definir o que é orientação a objetos, tá? Mas enfim, tá. Golang mais procedural, então um pouquinho de OP aqui. JavaScript? JavaScript é o filho de ninguém, né? É o cachorro com... Como é que é? Cachorro com 2 donos que morreu de fome? Esse é o JavaScript. JavaScript é multiparadigma e é a linguagem que eu vejo que mais tem, assim, tudo. Você vê um JavaScript que às vezes é igualzinho Java,
Você vê Angular, que é dentro do JavaScript, que é muito parecido com Java, inclusive. Por isso que a galera do Angular acaba gostando. Tipo, você vê que Angular e Java tem geralmente a mesma user base, né? Porque o modelo mental de programação é muito parecido. Agora você tem elementos em JavaScript que estão puxando o JavaScript mais funcional, né? Você tem um map, reduce, filter. E você tem que isso aqui não é estático ao longo do tempo, tá? A gente vem de uma época em que orientação a objetos é muito extremamente popular, de repente JavaScript em algum momento foi aqui, só que foi migrando um pouco pra cá. E essa migração vem acontecendo, né? Python, por exemplo, é algo que hoje em dia eu colocaria que ocupa um espaço parecido com JavaScript também. Tem elementos de orientação a objetos em muitas codebases, tem alguns elementos funcionais, mas Python per se não é uma linguagem que não acho que encoraja muito o desenvolvimento funcional. E aqui, né, no lado puramente funcional, você vai ter algo como Haskell ou Elixir, e alguns desses elementos de funcional são muito apreciados por certos tipos de empresa, né? Nubank lida muito com closures, e Nubank tem ali Java e tem as closures, e tipo assim, por que funcional tem sido tão adotado por alguns tipos de empresa? É que aquela história lá de imutabilidade e de um input que vai resultar sempre no mesmo output são características extremamente interessantes para quando você está lidando com dinheiro, por exemplo. E esse mapa que a gente está olhando aqui é um mapa totalmente dinâmico, tá? Você pode muito bem ver ao longo do tempo, sei lá, Golang decidiu introduzir aqui classes e herança, e vem aqui mais para OP, né? Ou não sei. Python decidiu introduzir ali os pipe operators, assim, que nem você tem no Elixir, para você conseguir fazer um código mais funcional. E de repente a cultura em cima do Python vai virando mais pra cá, sabe? E no geral, eu diria também que existe um certo pêndulo de para onde as coisas estão indo. Em que, tipo, a gente, como sociedade, assim, né, digamos, sociedade de programadores, tava muito aqui no procedural. Até ali, meados dos anos 70, 80, 90, a gente foi migrando mais para orientação a objetos. Eu diria que ali, cara, ano 2000 e, sei lá, 5, 2008, foi no auge em que a cultura de programação tava 100% comprado no orientado a objetos. E hoje em dia o pêndulo tem vindo um pouquinho mais pro lado funcional, né? Mas a gente tá, tipo, aqui. A gente tá aqui assim, ó, em cima do Angular. A gente tá na situação em que a maioria das codebases. Eu tô tirando o número da minha cabeça, tô chutando, tá? Eu vejo que a maioria das codebases tem muitos elementos de programação orientada a objetos, bastante coisinha até procedural, mas muita gente tem guiado cada vez mais para se utilizar de elementos funcionais por causa das questões de side effects e mutabilidade que tem se tornado aí dois dos vilões de softwares grandes e altamente complexos, né? Conforme a quantidade de software que a gente vai criando aumenta, as codebases vão ficando maiores e mais complexas, mutabilidade acaba sendo algo difícil de se lidar. Então, boa parte disso, né, dessa migração que a gente teve de popularidades de paradigmas, se dão a questões de o que a gente tá fazendo, né? O que a gente tá produzindo. Pô, na época em que o código procedural era rei, assim, tipo, não existia nem mouse. E foram surgindo demandas organizacionais que nos levaram cada vez mais para orientação a objetos. E agora surgem demandas de complexidade a nível de software que estão nos puxando um pouco para funcional. É isso que eu queria trazer. Eu tenho um anúncio paroquial aqui que eu sou obrigado a fazer. Eu não queria muito fazer isso, tá? Mas eu abri a área de membros aqui do canal. E eu fui muito relutante a abrir isso, eu não quero isso aqui pra ganhar dinheiro, tá? Eu botei o menor valor que o YouTube me deixava, o valor tá em R$3,99, eu acredito, pra se tornar membro. É literalmente o menor que o YouTube deixa. Se deixasse menos, eu faria 50 centavos ou de graça, né? O motivo que eu abri a área de membros é que o YouTube entrega muito melhor o vídeo quando eu tenho membros. Então, pra manter o canal competitivo, eu preciso ter uma área de membros. Se você quiser se tornar membro do canal, eu vou ficar muito feliz, tá? O que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer aqui? O legal da área de membros é que se eu fizer um vídeo que eu sei que vai flopar, tipo um vídeo muito técnico, eu posso soltar lá, certo? Que eu não tenho preocupação em ir bem ou ir mal, se ele vai ser só pra membros. Vídeos de Q&A eu posso soltar lá também, vai ser algo legal, né? Eu não sei se muita gente virar membro e tivesse interesse, isso é algo que eu posso fazer. Tipo, eu tô fazendo a área de membros porque isso dá mais engajamento pro canal, tá? É só por isso. E, pô, eu posso te provar isso, inclusive, tá? Você pode não estar acreditando em mim, achar que, né, eu tô fazendo isso pra ganhar os R$3,99 de cada pessoa. Vamos fazer o seguinte, diz aí nos comentários por que eu devia usar esse dinheiro, sei lá, doar pra alguma causa, tem uma causa que você apoia, eu posso doar isso aqui no fim do mês, tá? Eu não tô fazendo área de membros pra ganhar dinheiro. Enfim, se você quer se tornar membro do canal, tem uma possibilidade. Eu tô questionando se eu devia jogar uns vídeos técnicos lá, uns vídeos de Q&A lá. Eu quero que isso seja acessível pra todo mundo também, mas eu não quero que isso flope o meu canal, porque se eu fizer um vídeo técnico ou de Q&A, o que eu faço? Boto o canal? Boto uma área de membros? Não sei, não faço ideia. Deixa aí as suas opiniões, o que eu faço com essa área de membros, tá? E o que eu faço com esse dinheiro aqui também, tá? Com esses R$3,99. O que você quer que eu gaste isso daqui?